26 de agosto. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Marcos Tavares Leite fazendo um alerta aos empresários relativo à nova reforma trabalhista. E Eduardo Silva explicando o que as empresas precisam fazer para ter melhor retorno financeiro, além de curiosidades e dicas. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o editor de economia da revista Isto é Dinheiro, Luiz Arthur Nogueira, que falou sobre desafios no atual cenário econômico. Fique conosco. Sobre a reforma trabalhista. Hoje abordando a questão do regime do banco de horas. O banco de horas, ou seja, a compensação das horas excedentes feitas num determinado dia em outro período, seja na semana, no mês, mas desde que seja dentro de um período de 6 meses, poderá ser estipulado através de acordo individual. No caso de acordos coletivos ou convenção coletiva de trabalho, a compensação poderá ser feita dentro do período de 1 ano. Importante que não supere a jornada, o limite da jornada de 10 horas diárias. Portanto, essa nova situação vai simplificar e ainda assim permitir uma formalização maior na relação de capital e trabalho, principalmente no que diz respeito à jornada de trabalho, permitindo assim a compensação do excesso de trabalho até 2 horas diárias, feita em um determinado período, em períodos subsequentes, desde que no mesmo ano. Todavia, há uma ressalva que é importante destacarmos aqui. Apesar de nós estamos falando da Lei 13.467 de 2017, que altera a CLT e que só entrará em vigor em novembro desse ano, há já estudos, existe uma grande possibilidade de edição nos próximos dias ou semanas de uma nova medida provisória que venha alterar dispositivos da própria CLT dessa reforma trabalhista que sequer entrou em vigor. Estamos falando da possibilidade de discussões ainda sobre a contribuição aos sindicatos, sobre homologação, sobre trabalho intermitente, regime tempo parcial, entre outros. Portanto, é uma questão que nós sempre destacamos aqui, a importância da segurança jurídica, que fica mais uma vez prejudicada, uma vez que se há a possibilidade de alterar uma norma que ainda não deu tempo sequer de entrar em vigor. O Simp continuará lutando e observando, acompanhando todas as propostas de alteração legislativa no sentido de assegurar à categoria da micro e da pequena empresa o tratamento constitucional diferenciado para que todos possam estar formais, seguros na questão da segurança jurídica e continue, portanto, sendo essa geradora de emprego e renda. Ainda a reforma trabalhista. Continuando as discussões relativas à reforma trabalhista, o advogado Piraci Oliveira faz uma importante observação sobre o tema. Fique atento. O primeiro item pensado para nosso debate aqui é com relação ao home office, ao teletrabalho, ao trabalho à distância. Até esta data, não havia um regramento específico quanto a esse trabalho. A partir de agora, 15 de novembro de 2017, haverá uma disciplina clara, regular e moderna da relação do chamado trabalho à distância. O primeiro item relevante da mudança trabalhista é que esse trabalho passa a ser inserido no artigo 62 da CLT, que é justamente aquele que não dá direito à percepção de hora extra. Quem trabalha em casa, em razão de não ter controle de jornada, inicia o seu trabalho no momento em que quer, interrompe quando melhor lhe aprouver, não tem direito à hora extra. Trabalho à distância está fora do controle de jornada, que geraria, obviamente, a possibilidade do pagamento do horário extraordinário. Esta regulamentação do teletrabalho ganhou um artigo específico na nova reforma, cuja redação basicamente é: considera-se teletrabalho o serviço prestado preponderantemente fora das dependências do contratante. Caberá a contratado e contratante estabelecer a regra específica da sua atuação, como, por exemplo, quem custeará a internet,
quem custeará manutenção do computador, quem custeará as despesas que a pessoa terá em sua residência, e fica muito claro que isso não fará parte do salário, não será um componente de base de cálculo de INSS, tributos ou qualquer outra relação trabalhista. A relação hoje, se contratada sob a nova regra, é clara, é transparente e bastante segura para ambas as partes. Haverá, evidentemente, algumas confusões, algumas adequações que serão necessários de se estabelecerem, como, por exemplo, qual a frequência que o trabalhador em home office pode comparecer às dependências da empresa. A própria lei diz que o comparecimento esporádico não implica no rompimento do teletrabalho. Então, ainda que haja uma reunião por semana, 2 por semana, uma periodicidade maior ou menor, dependendo do caso, não estará desconfigurada a relação do teletrabalho, a relação de envolvimento trabalhista à distância. Então, esse é o primeiro grande ponto de novidade da reforma trabalhista que tem que ser celebrado, pesquisado, entendido e adequado à nova realidade que viveremos a partir de 15 de novembro. No próximo programa, trataremos de outro ponto. Muito obrigado e até lá. São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Olá, amigo empresário. Hoje nós vamos falar da chave. O que é chave? Conhecimento, habilidade, atitude, velocidade e estratégia. São pilares extremamente importantes para que sua empresa possa vender mais, para que você impacte adequadamente o seu principal investidor, que é o seu cliente. Vamos lembrar que ele é o verdadeiro investidor da sua empresa. Quando nós estamos falando da área de vendas, o que é conhecimento? Conhecimento é você capacitar adequadamente a sua equipe para vender os seus produtos. Não somente informações técnicas, mas também informações de como estão os seus concorrentes a respeito daquele determinado produto. Qual que é o segredo do seu negócio? Por que o seu produto ou seu serviço deve vender mais? Mas isso somente não basta. É necessário que o seu profissional tenha também habilidade. Habilidade é empatia, é saber lidar com o cliente, é conseguir seduzir o cliente, é detectar dentro da sua equipe profissionais, ou se você não tiver, você tem que buscar no mercado, profissionais que tenham habilidade em lidar com os clientes. Cada vez mais o relacionamento é o que faz os processos de venda avançarem. Ou seja, ele tem que ser um bom anfitrião. Essa é a habilidade necessária para a área de vendas. E precisamos ter o que também? Atitude. Não adianta você ter uma equipe de vendas que é extremamente passiva. Então trabalhe também detectando profissionais que tenham esta atitude, a energia necessária para atuar na área de vendas. E tem um outro ponto que está vinculado à atitude, que é a velocidade. Se você diz que vai retornar para o seu cliente em 12 horas, retorne em 12 horas. A grande maioria dos processos de vendas eles são perdidos porque os profissionais simplesmente não respeitam uma escala de tempo, não tem a velocidade que é esperada pelo cliente e por isso ele perde as vendas. E tudo isso somente fecha o ciclo se nós trabalharmos uma questão chamada estratégia. Como é que eu abordo o meu cliente? Quem é o meu cliente? Onde é que eu devo vender? Qual cidade eu estou focando? Qual região eu vou crescer? Qual produto eu vou levar? O que eu espero de inovação? E o que meus concorrentes fazem e que eu posso oferecer ao mercado melhor do que eles. Para tudo isso, é necessário que você tenha claramente uma estratégia e que você divida tudo isso com a sua equipe.
Então veja bem, para que você tenha sucesso no seu processo de vendas, para que você amplie o seu negócio, para que você amplie a lucratividade e a rentabilidade da sua operação, você precisa fazer o quê? Trabalhar com a chave. A chave ela é capaz de abrir as portas para o sucesso de qualquer empresa, inclusive da sua. Entrevista da semana. O nosso convidado é Luiz Arthur Nogueira, que é o editor-chefe de economia da revista Isto é Dinheiro. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Curi. Vamos falar um pouquinho da privatização da Eletrobras. Qual é a sua avaliação? Olha, eu acho positiva. Tudo que o governo puder vender, colocar nas mãos da iniciativa privada para melhorar o serviço, reduzir tarifa e gerar crescimento econômico, eu sou a favor. Eu não consigo entender por que algumas pessoas defendem que o governo tem que ser operador de aeroporto, tem que ficar administrando rodovia. Não é função do governo. Não que eu defenda o Estado mínimo, não se trata disso, mas acho que se o governo tivesse foco em saúde, educação, segurança pública e em projetos sociais que de fato ajudem a população carente, a missão já estaria cumprida. Então, de forma objetiva, a Eletrobras é um gigante, improdutivo, ineficiente, com muita corrupção que precisa ser vendida urgentemente. Olhando para a Eletrobras, ela afeta diretamente o custo da energia elétrica. Sem dúvida. Hoje, a micro e pequena indústria gasta, na média, 15% do seu faturamento total em energia elétrica. Qual o malefício que a Eletrobras traz nisso? Olha, a Eletrobras é o grande player do mercado. Eu diria que o grande problema começou no governo Dilma, quando houve aquela MP que mudou toda a regra do jogo elétrico. Tentou baixar na marra o preço da energia, que no primeiro momento parecia uma boa notícia, mas que virou uma bomba relógio no futuro. A gente tem um problema de matriz energética. Toda vez que o Brasil começa a crescer um pouquinho, a gente tem que acionar usinas térmicas, que são caras e poluentes. E a Eletrobras é o grande player desse jogo. Na medida em que ela é uma empresa ineficiente, ela não contribui em nada para que a gente traga eficiência para o setor e, consequentemente, redução de tarifa. Então, eu acho que se a gente abrir mais para a iniciativa privada, com regras, claro, eu não estou dizendo que o governo tem que entregar tudo para o setor privado e deixa assim por isso mesmo. Não, tem que ter regra. Acho até inteligente a iniciativa do governo de ter a tal da Golden Share, que é aquela ação que dá direito ao voto de Minerva, em que ele determina algumas regras. Tudo isso é importante. Agora, vamos trazer o setor privado ainda mais para o setor de energia e deixar que a eficiência contribua para a queda da tarifa no futuro. E vamos também reduzir carga tributária, Que é fundamental. Fundamental. Boa parte do preço alto da energia é imposto. E concessões? Qual é a sua avaliação sobre concessões? Olha, eu acho ótimo, doutor Cury. O governo ele tem uma visão com a qual eu concordo, que é o seguinte: o governo não tem dinheiro, certo? O Estado está quebrado. Se ele não tem dinheiro, não dá para a gente fazer obra pública. Então vamos trazer o setor privado, que é muito mais eficiente do que o setor público, e deixe que o setor privado faça rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, ou seja, faça infraestrutura sem a qual o Brasil não voltará a crescer. Então, insisto, para que o governo precisa ficar administrando um aeroporto de Congonhas ou um aeroporto de Santos Dumont? Não faz sentido. Deixa o setor privado. Ele vai trabalhar muito melhor, vai fazer isso crescer e, consequentemente, ao crescer, vai pagar mais impostos. Portanto, vai aumentar a arrecadação do governo. Bom, quando se fala agora em pagar mais impostos e aumentar a arrecadação do governo, vem a pergunta que não quer calar. Os municípios, Estado e União não têm dinheiro. Não tem, estão quebrados. Tá. Qual a causa raiz na sua avaliação? Olha, eu vejo dois problemas, um do lado da receita e outro das despesas. A receita não cresce porque o Brasil não cresce. Então, na minha opinião, qual é o melhor ajuste fiscal existente? Crescimento econômico. Então, um ajuste fiscal que foca muito em recessão, ele é um ajuste fiscal que dá um tiro no pé. Porque quanto menos a economia cresce, menos o governo vai arrecadar, maior vai ser o rombo. Mas tem o outro lado da moeda, que é o da despesa. O governo, e aí todos os governos, federal, estaduais e municipais, têm uma enorme dificuldade de cortar gastos. Eu não sei por que a máquina pública é inchada de tal forma que você não consegue desinchar. Eu acho que aí está um grande problema do Brasil. Você tem uma máquina pública muito grande e quem sustenta isso é uma elevada carga tributária. O quadro que nós estamos vivendo é um quadro recessivo. Sim. Esse quadro recessivo faz com que não haja arrecadação tributária. Perfeito.
E agora nós vamos para a próxima pergunta, que é o refis, que é o reparcelamento tributário, ou o nome que se quiser dar, que o governo não quer ouvir a palavra refis. Qual a sua avaliação? Olha, doutor Cury, eu acho que o refis ele é muito importante na medida em que ele traz empresas que estão fora do jogo econômico, que por algum motivo não têm capacidade financeira para honrar os seus impostos, traz de volta ao jogo com parcelamento, com descontos, essa empresa volta a produzir, portanto volta a pagar impostos e o governo ganha lá na frente. Existe uma visão equivocada do governo de que o refis é muito benéfico para as empresas, na medida em que dá descontos nos juros, nas multas. Na verdade é uma visão equivocada, porque quando você traz o setor privado de volta para o jogo, ele vai pagar mais impostos lá na frente. A única observação que eu faria é que o governo precisa criar uma metodologia para não ficar todo mês criando um refis. Eu acho que o refis tem que ser uma regra clara, transparente e que não gere a expectativa de que daqui a um tempo vai ter de novo um refis. Eu acho que tem que ser uma oportunidade única, todo mundo que quer participar entra, participa, volta para o jogo e você não faz depois de 6 meses de novo um refis, porque senão você estimula o mal pagador a continuar não pagando, porque aí o empresário ele vai lá, faz o acordo, paga uma parcela, depois para de pagar e fica aguardando o próximo refis. Aí é injusto com o bom pagador, que fala assim, puxa vida, eu pago tudo em dia e nunca sou beneficiado. Então, para resumir, eu sou a favor do refis, só que ele não pode ficar sendo feito toda hora de forma repetida. Que, aliás, é o que vem ocorrendo, Sem porque dúvida. fazem mais de 4 anos que não se tem um refis real. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Falando da crise econômica, que estados, município e a União estão incendiando a necessidade de um parcelamento tributário, enfim. 2017, qual a sua visão da economia e 2018? Olha, 2017 é um ano de pibinho, na melhor das hipóteses vamos crescer 0,5%. É bom? Não é, mas depois de você ter caído 2015 e 2016 na soma em mais de 7%, é um alívio, né? Mas longe de ser o crescimento Estabilizou ideal. no fundo. Estabilizou no fundo do poço, né? Mas para você voltar a crescer, primeiro você estabiliza. Agora, houve um fato histórico, que foi o dia 17 de maio de 2017, que foi aquele famoso dia em que as gravações da JBS, do empresário Joesley Batista, vieram à tona em relação ao presidente Temer. Ali houve um chacoalhão no mercado, muitos empresários ficaram com medo da nova etapa da crise política e adiaram investimentos. Ao adiar investimentos, o que é totalmente compreensível num cenário nebuloso político, eles, ao adiar investimentos, eles adiaram a retomada da economia. Isso é um fato. E para 2018, aí eu já vejo um cenário um pouco melhor. Se o governo conseguir, com força no Congresso, continuar aprovando reformas, já fez a trabalhista, já fez a PEC dos gastos, falta a reforma da Previdência, espero que saia alguma coisinha, e a reforma tributária. Se alguma coisa passar da tributária e da Previdência, eu acho que isso melhora a expectativa para 2018 e dá para a gente crescer entre 2% e 3% no ano que vem. A sua visão é otimista em relação a essa aprovação pelo Congresso? Olha, é otimista porque eu acredito que o Congresso vai ser pragmático no sentido de perceber a janela de oportunidade que o Brasil tem, por exemplo, para aprovar a reforma da Previdência. Convenhamos, Cury, no ano que vem, na eleição eleitoral, nenhum candidato vai ter coragem de, na campanha, dizer que vai fazer uma reforma da Previdência. Porque se criou um senso comum na sociedade de que reforma da Previdência é algo ruim. E se é ruim, tira votos. Como ninguém vai ter coragem, sinceramente, eu como brasileiro gostaria que o atual governo, Michel Temer, que já não tem popularidade e não tem nenhuma perspectiva de eleição no ano que vem, que ele faça, entre aspas, o serviço sujo, ou seja, faça a reforma que, na minha opinião, é necessária, dado que o Brasil está envelhecendo e, portanto, as contas da Previdência vão explodir nos próximos anos. Ou seja, temos chance de uma reforma da Previdência não integral, mas parcial. Pelo menos parcial, com idade mínima, regra de transição e alguma equiparação entre setor público e INSS. Se aprovar a reforma da Previdência, com as ressalvas colocadas, e se aprovar algo em relação à reforma tributária, a sua visão é que
O ano que vem, mesmo com o carry-over que vai ter de 2017 para 2018, nós teremos um crescimento econômico na casa de 2 a 3%. De 2 a 3%. Acho que a Bolsa de Valores já precifica isso, ou seja, os investidores já fazem essa aposta. Não à toa a gente está aí na casa de 70 mil pontos da Bovespa, o que é quase o recorde histórico de 73 mil. Se a gente acompanhar o dólar, está super comportado ali na casa de R$ 3,20. Por quê? Porque o investidor aposta na capacidade política do governo de aprovar o mínimo dessas reformas. Lembrando, Curi, que quando eu falo reforma tributária, eu não estou falando aqui vendendo uma ilusão de redução de carga tributária. O que eu espero, no mínimo, é uma simplificação tributária, ou seja, que as empresas tenham mais facilidade para pagar os impostos, que hoje em dia é um manicômio tributário que o Brasil tem. Uma desburocratização. Isso, desburocratização. É isso aí. Não redução de carga, Não, redução mas não aumento de não carga. aumento. Aí seria um tiro no pé. Na verdade, o governo, na minha opinião, já errou ao aumentar impostos sobre combustíveis, porque se aumenta, por exemplo, o ICMS sobre o diesel, se afeta o frete e, portanto, a cadeia inteira da indústria. Então, aumenta tudo. Tudo. Isso é um tiro no pé, eu não vejo lógica. E toda vez que você aumenta imposto, você aprofunda a recessão, porque você tira poder de compra das pessoas e tira o lucro das empresas que poderiam estar investindo. Então, aumento de imposto é uma solução equivocada. Falando em custos, falando em empresas, o IBMEC tem um instituto chamado CEMEC, que fez um estudo que divulgou recentemente, dizendo que 52% das grandes corporações, inclusive de capital aberto, não estão tendo rentabilidade sequer para pagar o serviço da dívida. Isto mostra a gravidade do cenário econômico na sua avaliação? Total, total. Infelizmente, nós tivemos no governo Dilma a maior destruição da história de CNPJs. Nunca a gente teve tanta empresa fechando as portas, isso é um dado. E a crise veio num momento ruim, porque as empresas estavam muito endividadas, pagando taxa de juros padrão Brasil, que são as maiores do mundo. Aí vem uma crise, é natural imaginar que as empresas não têm fôlego de caixa sequer para honrar os compromissos financeiros. E não à toa a inadimplência sobe. E como a inadimplência sobe, os bancos, que nunca querem perder dinheiro, pisam no freio. Então você vai tentar tomar um capital de giro no banco, ele fala, não, para você eu não empresto, porque você tem um alto risco de calote. Ou seja, o empresário vira vítima de um sistema econômico que é recessivo e joga contra ele. E aí a gente não sai do buraco, é um círculo vicioso em que as coisas só pioram. Hoje se fala em redução da taxa de juros. A Selic. Qual a sua avaliação? Olha, ela está caindo de fato, na minha opinião, de forma mais lenta do que poderia. Embora eu até tenha feito alguns elogios à atual gestão do Banco Central, o presidente Ilan Goldfein, eu acho que ele perdeu uma oportunidade de ter acelerado mais essa queda. Agora, uma coisa é cair a taxa Selic, que é a taxa básica. Outra coisa é cair a taxa na ponta que consumidores e empresários pegam nos bancos. Que não caiu. Não caiu. Se caiu, caiu muito pouco. Como o Brasil é o maior cobrador de juros do mundo, continua um absurdo o que a gente paga para consumir e para investir. Caiu no cheque especial. Isso. Perdão, no cartão de crédito. De 400 para 300. Isso, que é o tópico, né? Que é impagável. Que é impagável, exatamente. Agora, na operação normal do dia a dia, não caiu. Não caiu porque os bancos alegam que a inadimplência é alta. E aí a gente vai aquela história do ovo ou da galinha. A inadimplência é alta porque os juros são altos ou os juros são altos porque a inadimplência é alta? E a gente não sai do buraco. É a grande pergunta. Você esteve na viagem internacional para a China. Isso. Qual o interesse de investimento no Brasil? Total. Os chineses perceberam que eles só vão continuar crescendo pelo menos 7% ao ano se eles começarem a investir em outros países. E o Brasil, apesar de todos os problemas que nós citamos aqui, é um país que, bem ou mal, tem uma democracia, bem ou mal, tem instituições funcionando, tem alguma regra do jogo, é verdade que tem um ambiente político muito conturbado. O que eu ouvi dos chineses é o seguinte, resolvam a crise política, coloquem um pouquinho de estabilidade jurídica que a gente, nós chineses, entraremos com muito dinheiro. Isso é um fato. E o que eles querem? Segurança alimentar e segurança energética.
com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, porque eles querem alimentos e energia. Claro. Então eles estão investindo muito em energia aqui no Brasil e tentando investir em agronegócio, até comprando terras, o que é um assunto polêmico na medida em que você vende terras para estrangeiros. Mas não tenha dúvida, Curi, com o tamanho do mercado brasileiro, mais cedo ou mais tarde o Brasil volta a crescer, a gente volta a ser lá a sexta, a sétima maior economia do mundo e os chineses estão de olhos bem abertos para o potencial do nosso mercado. Luiz Arthur Nogueira, nós queremos agradecer muito a sua participação, parabenizá-lo pelo brilhantismo e desejar que todo esse entusiasmo em relação a 2018 se torne realidade e que possamos voltar num programa no futuro dizendo: você acertou mais uma vez. Tomara, tomara, Curi. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!